Pessoal da torcida tricolor, estamos no piloto do Taticamente Falando. Taticamente Falando é um programa novo que vai ter aqui dentro do Fala Bandana, né, do canal aqui do YouTube, e ele é apresentado pelo Rai Monteiro, que o Rai Monteiro é o Taticamente Falando no Twitter, é o Taticamente Falando no site. E o que é o Taticamente Falando? Ele vai explicar tudo o que tem a ver com tática, com modelo de jogo, com função, tudo explicado com detalhes, para que a gente possa ter uma imersão maior e entender o que está acontecendo com o São Paulo. E de piloto, a gente achou melhor falar, né, do São Paulo, desse São Paulo de agora, o São Paulo de Dorival. Então, Raí, faça suas apresentações e o microfone é seu. Fala galera, boa tarde, eu sou o Raí, faço um material sobre tática já há algum tempo, né? Tem mais ou menos uns 5 anos que eu tenho um portal que chama Taticamente Falando, como o Bandana falou, e lá eu escrevo sobre modelo de jogo, sobre táticas em geral, como cada time joga, como as equipes se comportam. E aí ele me fez esse convite para a gente poder falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesse São Paulo do Dorival, que eu acho que é importante. Cada vez mais esse público está crescendo, de gente que quer entender como o time joga, quer entender por que um time ganha, por que um time perde, por que se contrata um jogador, por que aquele jogador joga naquela posição. Eu acho que isso é super importante, é um debate super válido e que tem crescido cada vez mais no cenário do futebol brasileiro, principalmente depois da Copa do Mundo de 2014. 2014 foi quando a galera começou assim, porque se fala na televisão, às vezes você fala um 4-3-3, 4-2-4, e às vezes até aquele cara que assiste futebol, né, tem muitos conhecedores de futebol, tá, gente? Isso não é uma crítica, muitos conhecedores que não entendem de tática, né? A gente tem pessoas que conhecem tudo da história do clube, mas não é muito versado, e ajuda a entender. E o que acontece no São Paulo do Dorival? O Dorival recebeu aí algumas peças, a gente perdeu peças importantes, e tá todo mundo naquela espera do São Paulo que ainda não desponta, e teve pouco tempo para se preparar também. Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa importante de pontuar, assim como entender de futebol não é só entender de tática, como também não o contrário, né? Porque muita gente abomina, vocês são os catedráticos, os caras das pranchetas. Não é assim. A gente também entende. Número, né? Não é só número, a gente também entende o futebol como uma coisa passional, uma coisa que é resolvida num detalhe, numa bola que bate na trave, numa bola que não entra. Nem sempre aquele time mais bem preparado, aquele time mais bem treinado vai ganhar os jogos. É claro que isso é um caminho importante. Quanto mais, isso eu disse muitas vezes nas postagens que eu fiz do ano passado, principalmente quando falava do São Paulo, porque o time vinha crescendo, fez bons jogos, principalmente alguns aqui no Morumbi, citou aquele contra a Ponte Preta, os 2-2 no Campeonato Brasileiro, e alguns outros, contra o Corinthians, que foi, na minha opinião, o melhor jogo do São Paulo com o Dorival no ano passado. Daquele do Júnior Tavares. Sim, final. Exato, aquele 1-1. Jogos que o São Paulo jogou muito bem, mas não conseguiu vencer por um detalhe ou outro. O futebol tem a questão de confiança, tem questão anímica, que é um problema que o São Paulo passou, na minha visão, nas últimas semanas. Um problema anímico, que o time não conseguia reagir. E desde que o Dorival chegou, ele trabalhou em 2 plataformas. Agora, para entrar um pouco mais na questão do modelo de jogo. Muita gente também faz essa crítica, o Dorival só joga no 4-2-3-1, que é o esquema que ele tem jogado. Não é isso. Quando ele chegou, ele jogava no 4-1-4-1. No começo do ano, com o Shailon, antes da chegada do Diego Souza e antes da volta do Cueva, ele também jogava no 4-1-4-1. Então as pessoas, às vezes, veem o jogo de uma forma e não é exatamente daquela forma que o jogo acontece, né? Falar que ele só usa um esquema, o Dorival só usa um esquema, não é bem assim. Hoje o São Paulo tem jogado num 4-2-3-1, tem de um lado o Valdívia, do outro lado o Marcos Guilherme e por dentro o Cueva. É uma dinâmica da que ele mais gosta. 2 jogadores de velocidade dos lados do campo, o Valdívia do lado esquerdo, o Marcos Guilherme do lado direito e o Cueva centralizado. Em alguns momentos ele teve o Nenê pelo lado esquerdo. O problema de ter o Nenê pelo lado esquerdo é a questão da recomposição, que é muito importante. Voltar para marcar. Tem até uma página no Facebook que chama Volta para Marcar, é bem interessante também. E também fala sobre tática. E é importante esse trabalho dos homens de lado de campo, Marcos Guilherme e Valdívia, de preencher aquele setor, de marcar, de ajudar o lateral. Isso é muito importante. No futebol de hoje em dia, todos os clubes fazem isso. A gente vê o Corinthians, por exemplo, que, na minha opinião, de análise de futebol, é o time mais bem treinado do Brasil hoje. De organização, a gente vê, por exemplo, os homens de lado de campo, que são hoje Cleison e Romero, foram no passado o Romero e pelo lado esquerdo agora eu esqueci quem foi, mas daqui a pouco eu lembro e falo. Jogadores que voltavam para ajudar, voltavam para compor a marcação, e isso é muito importante. Então, o Nenê nessa posição não rende tanto jogando como um ponta armador, é aquele cara aberto, mas que ele vai armar o jogo, ele vai entrar, vai por dentro para armar. Não vai ser igual o Valdívia, que é um cara que vai para dentro, que vai para a linha de fundo, que dá profundidade. Profundidade é você buscar drible, né? Profundidade é você buscar o fundo do campo para tentar um cruzamento, para tentar uma tabela com o lateral que vem de trás. Ele vai tentar fazer isso mais vezes, diferente do Nenê, que é um cara que vai dividir mais a armação com o Cueva, e aí carece de uma outra dinâmica do time. Talvez por isso não tenha dado certo ter esses 2 jogadores juntos, Cueva e o Nenê. E eles também têm dificuldade para marcar os 2, sim, né? sem dúvida. Quando você tem um Valdívia, que nem o Valdívia num dos últimos jogos de São Paulo, ele voltou para marcar e até foi surpreendente, porque ele não estava jogando tão bem no Atlético quanto ele está jogando agora. Então, para mim, foi uma surpresa. E isso é muito importante, voltar... Sim, é uma coisa fundamental. No futebol de hoje em dia não dá para a gente pensar num time que marque com sua linha de defensores,
jogadores, os 4, né, os 2 laterais e os zagueiros, e apenas os 2 volantes, no caso de São Paulo, Petros e Hudson, ou apenas um dos 2 pontos voltando, só o Marcos Guilherme ou só o Valdívia, porque aí você vai ficar com um buraco de um lado, uma bola invertida, acabou, você vai pegar o lateral no 2 contra 1 e aí é um abraço. E aí esse é um problema que muita gente fala assim, pô, o Dorival não tira um dos volantes, mas se ele tira um dos volantes, se por exemplo tem Nenê no campo, Diego Souza e Cueva, que são jogadores que não marcam, mesmo contra um time pequeno, a situação vai ficar muito difícil. Sem dúvida. Isso é uma coisa muito importante também, porque eu vejo muita gente criticar, o Dorival joga com 2 volantes, não tira um volante, não tira um volante. O time tem um formato, e não dá pra você mudar esse time a cada jogo, não dá pra você jogar a cada jogo de um jeito. Eu jogo um jogo com um volante, eu jogo um jogo com 2, eu jogo um jogo com 3. O formato do time é jogar com 2 volantes, o Corinthians joga com 2 volantes, o Palmeiras joga com 2 volantes, o Santos joga com 2 volantes, diversos times no Brasil jogam com 2 volantes. Eu não vejo problema nisso, é uma dinâmica, é aquilo que o Dorival acredita. Eu acho que a gente tem que pensar numa coisa que é o seguinte, o treinador ele pensa dessa forma, ter 2 volantes, ter 3 armadores e ter um atacante. É a plataforma de trabalho dele, ele gosta de jogar assim. Ele não vai mudar porque o torcedor não gosta de 2 volantes, porque o torcedor não gosta do Hudson, porque não gosta do Petros, porque não gosta do Jusilei. Ele não vai mudar. O estilo de trabalho dele é esse. Ele vai manter isso. Ele tem uma convicção Exato. de trabalho. É importante pra galera saber que assim, não é uma coisa, não tem Não é uma porque receita, é aqui. E não tem uma receita exato. assim, esse modelo funciona mais, esse funciona menos. Ele tem uma dinâmica que ele trabalha bem, com o qual ele já foi vitorioso e ele tenta implementar isso. O Santos dele, por exemplo, jogava com o Renato e o Thiago Maia, 2 volantes. O Thiago Maia, tudo bem, é um volante que sai mais pro jogo, que tem uma melhor qualidade de passe. Só que o problema é que o São Paulo não tem esse jogador no elenco hoje. O Petros é um jogador mais lento, é um jogador de boa qualidade de armação, tem um bom passe, mas não é aquele cara que vai entrar no campo do adversário, que vai servir o atacante, que vai fazer um chute de média, de longa distância. Ele não tem esse estilo. Ele é um jogador de mais marcação, um jogador que se entrega bastante, assim como o Hudson, que joga um pouco mais atrás. Muita gente diz que o Hudson e Petros é uma dupla de mais velocidade, o São Paulo consegue sair um pouco mais rápido. Eu discordo um pouco. Eu acho que o Jusilei tem um passe melhor do que o Hudson. O Hudson talvez tenha um poder de marcação um pouco melhor e mais velocidade para fazer esses deslocamentos, né? Porque ele é o volante mais fixo, é o primeiro, aquele à frente da zaga. E aí qualquer deslocamento que precisa ser feito, ele sai para um lado ou para o outro e consegue fazer. O Jusilei é um pouco mais pesado, tem mais dificuldade. Vai mais na experiência. Vai mais né? na experiência, Já exato. sabe onde que a bola vai e ele tenta estar ali. E isso aconteceu no ano passado, aquele tempo que ele ficou na reserva e voltou muito bem nos jogos contra Santos e Flamengo lá no Pacaembu. Porque ele estava bem pesado, estava acima do peso, nitidamente. Não sei se na balança ele estava acima do peso, mas dava para ver que ele não estava em forma. Como o Diego Souza hoje. Sim. E aí ele perdeu o espaço. Naquele momento o Dorival fez uma coisa que eu achei muito interessante, que foi jogar com o Petros como primeiro homem do meio campo. E o Petros tem essa qualidade no passe, a qualidade para fazer essa saída de bola. Isso foi muito bom. E o Hernanes um pouco mais à frente, né? Em diversos momentos ele fez assim. Depois quando o Jusilei volta ao time ele muda. Aí ele tem Jusilei, Petros e Hernanes com o Cueva aberto por um lado, o Marcos Guilherme do outro e o Lucas Prato mais avançado. Naquele momento o São Paulo jogava num 4-3-3, 4-1-4-1, que é uma variação um do outro. Depois, no jogo contra o Flamengo ele muda, porque ele tem o Cueva de volta e ele precisa de uma outra dinâmica. Então ele abre um pouco mais o Petros e centraliza de novo o Cueva. E aí aquilo deu certo até o fim do campeonato. O São Paulo conseguiu se livrar do rebaixamento, jogando bem, fazendo bons jogos, que é bem importante ressaltar, contra o Vitória, contra o Corinthians aqui, contra a Ponte Preta, os 2-2, o jogo contra Flamengo, contra o Santos. E é uma coisa muito importante. Muita gente fala assim, não foi o Dorival, foi apenas o Hernanes. Mas é muito difícil falar isso, porque não dá para um jogador, claro que um jogador diferenciado, lógico, faz diferença. Né, que vai fazer diferença no campo, até porque por isso que é diferenciado. Sim. Mas não dá para atribuir somente ao Hernanes, ainda que o Hernanes tenha sido o grande responsável, mas teve um modelo de jogo para Teve uma ideia, sem dúvida. O Dorival chegou, e é importante a gente falar essa questão do modelo de jogo, porque ele tem um estilo dele. No Brasil hoje a gente vê poucos times que atacam, que tem a bola, gostam de jogar com a bola no pé. Hoje São Paulo no Campeonato Paulista, se não me engano, é o time que tem o maior índice de posse de bola. Se a gente fala, posse de bola, não ganha jogo, de fato não ganha. Só que você ter a bola te aproxima do seu objetivo, que é o quê? Fazer o gol. O Corinthians é um time mais reativo. Um time reativo é o quê? É um time de contra-ataque, que marca e sai em velocidade. O Palmeiras tem um modelo assim, de mais de posse de bola, de tentar se aproximar, fazer troca de passes e chegar ao gol. O São Paulo também, o Dorival pensa o jogo desse jeito. E é importante saber disso. Um estilo do treinador. É sempre bom, é claro que aqui no Brasil funciona um pouco diferente, na Europa a gente vê funcionar de uma forma melhor, você contratar o treinador pensando no estilo que ele tem e nas peças que você tem disponível. Não dá para você trazer, por exemplo, o Guardiola para um time muito rápido que só vai saber contratar, mas não vai saber tratar bem a bola, fazer bons passes e tal. Se você faz isso com o Guardiola, você mata a principal característica dele, que é a posse de bola e os toques curtos e tal. O Dorival tenta fazer isso no São Paulo, diferente do Guardiola. Não tem nada a ver uma coisa que eu só usei para fazer um exemplo.
Ele é um treinador que gosta da bola, tem um estilo de propor o jogo. Ele propõe, ele tem, eu quero a bola e eu vou propor o jogo. Com aproximação, com troca de passes. Você não vê o São Paulo com muitos lançamentos, com muitos passes errados de um lado para o outro. Porque é um time que joga próximo, que se aproxima e faz as trocas de passe. O Cueva se aproxima do jogador de lado. Eu vi aqui no jogo contra o Santos uma dinâmica muito interessante aquele dia, porque ele jogou com o Nenê aberto de um lado, o Marcos Guilherme do outro e o Cueva centralizado. O Cueva se aproximando muitas vezes do Nenê para fazer tabelas, com a aproximação do Reinaldo também, os três pelo lado esquerdo. O São Paulo fez um ótimo primeiro tempo aquele dia, acabou perdendo o jogo e aí desencadeou uma crise que eu achei meio bizarra. Porque não era fora de proporção, sim, né? Não era necessário tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que aconteceu, pressão para derrubar, para trazer outro treinador. Porque também tem uma questão dele ter esses jogadores mais pesados, né, como o Nenê, como o Diego Souza, e ele tem que pôr para jogar. É difícil você deixar um jogador deixar caro dois, no banco, você deixar dois jogadores, um cara que foi camisa 10 do PSG, outro cara que pensa em Copa do Mundo. Eu acho bem pouco provável que ele vá, acho que a chance dele é quase nenhuma de jogar o Mundial, mas ele pensa no Mundial. Você deixar esses dois jogadores no banco para investir no Valdívia e no Brenner, que é um garoto que eu acho que tem muita qualidade, mas ainda está um pouco verde, ainda vai demorar um pouco para ele. Vai oscilar, né? Vai ter jogo que ele vai jogar bem, jogo que ele não vai jogar bem. Que ele vai perder gols, e que as pessoas não podem falar, não faz gol, é grosso. Não. Principalmente garoto, ele né? tem 17 anos, a gente não pode esquecer disso, né? 18. Você falou uma coisa até do Guardiola. O Guardiola, quando ele vai para um time, ele tenta montar nesse time o esquema dele. Então tem alguns jogadores que se encaixam melhor e jogadores que não se encaixam. Teve muita polêmica, o Dorival não pediu, por exemplo, o Trellis e não pediu o Nenê. Né? O que é não pedir? São dois jogadores que, enfim, o Trellis até pode se discutir a qualidade técnica, mas o Nenê tem uma qualidade técnica apesar da idade. Por que isso? Como eles não se encaixam no esquema do Dorival? O estilo do Dorival, a gente pode pegar pelo Santos e um pouquinho da passagem dele pelo São Paulo, mas a questão é que ele tinha outras peças também, né? Perdeu o Hernandes, perdeu o Lucas Prato, que eram dois jogadores importantes naquele estilo, naquele sentido de time. E logo no começo. Sim, logo no começo da temporada, o que atrapalha mais ainda o trabalho. Além de uma pré-temporada mais curta por ser um ano de Copa do Mundo, ele perdeu dois jogadores fundamentais, que eram o Hernandes e o Lucas Prato. O Dorival trabalhou durante a boa parte da carreira dele e o melhor momento da carreira dele, que foi no Santos, com uma plataforma 4-2-3-1, os 4 defensores, 2 volantes, 3 jogadores de armação e o centroavante. Pelos lados do campo, sempre jogadores de velocidade. Marquinhos Gabriel, Giovani, o Gabriel Barbosa, sempre esse tipo de jogador. Um jogador de mais mobilidade, que vai fazer de buscar o jogo atrás, de chegar ao fundo, de fazer o 1 contra 1 nas diagonais. É esse estilo de jogo que ele gosta. Então o Nenê não se encaixa tanto nesse estilo. Quando o Nenê veio, eu até pensei que o São Paulo estava se calçando para as ausências do Cueva. Por ele ser um cara um tanto quanto indisciplinado, por ter a questão da Copa do Mundo também, que ele vai ficar alguns jogos ausente. Pela possibilidade até de vender ele depois da Copa do Mundo. Eu vi mais dessa forma. O São Paulo está se calçando para as ausências do Cueva em amistosos, na Copa. Eu acho que quando estiver chegando mais perto da Copa, ele vai começar a se poupar mais, que é uma coisa até natural, na minha opinião. E preocupante para a gente. Para o clube, sem dúvida. Para o jogador, ele, sem dúvida, vai estar pensando no Mundial, porque ele vai representar, ele vai representar a seleção dele, ele vai estar sem dúvida pensando nisso. E eu achava que o São Paulo estava se calçando para essas ausências do Cueva, mas aí com o passar do tempo eu vi que não, porque você tinha 3 jogadores no elenco hoje para fazer uma posição e uma função, que é a desse camisa 10, esse armador mais centralizado. Diego Souza, Cueva e o Nenê. Não vejo o Diego Souza como centroavante, acho que ele tem muita dificuldade em jogar de costas para o gol. Até de matar a bola ele está com dificuldade, né? De reter quando a bola vem e esperar. Porque quando você tem um estilo de contra-atacar, mas por exemplo, o Botafogo, acho que é um exemplo interessante da gente usar, do Jair Ventura no ano passado. Era um time de contra-ataque, bem compacto. Compactação é o time próximo na marcação, os homens de meio campo, próximo aos zagueiros, encurtando o espaço do campo para dificultar as ações do adversário. O Botafogo do Jair Ventura jogava assim bem próximo e saía em rápidos contra-ataques. Mas para o time poder sair de trás e chegar à frente com bastante gente, tinha o Roger, que segurava a bola era lançada nele, ele segurava enquanto o time avançava. Rodrigo Pimpão, João Paulo e outros jogadores do Botafogo. No São Paulo, como o São Paulo não joga dessa forma, é um pouco mais difícil para o Diego Souza, porque ele não consegue dominar e reter, porque ele tem muita gente perto dele. Então ele tem que se movimentar mais. E como ele estava aparentemente pesado, ele não consegue fazer esses movimentos para tabelar, para abrir a frente da área para quem vem de trás. Seja o Brenner, seja como jogaram juntos no domingo, né? Seja Valdívia, seja o Cueva. Mas acho que uma alternativa interessante foi a que o Dorival fez no domingo, no segundo tempo do jogo contra o Linense, que foi sacar o Cueva, colocar o Diego Souza para ter ele com o Brenner. E aí você tem uma dinâmica um pouco diferente. O ponto de partida do Brenner era o lado do campo, mas em muitos momentos eles invertiam e o Diego Souza ficava como aquela figura mais centralizada. Acho que é uma saída interessante. Mas para ele jogar como centroavante eu já acho que é um pouco mais difícil.
Então é isso, gente. De começo a gente tem aí, deixa eu até pegar aqui, vocês não se desesperem, tá? Assim, o São Paulo tem muito para evoluir, a gente espera que tem. A gente precisa ter um pouco de paciência. Treinador, assim, na minha opinião, do que eu acompanho futebol já há algum tempo, nessa questão de analisar, principalmente trabalhos de treinadores, o Dorival hoje é um dos 5 melhores que a gente tem no Brasil. Eu sei que muita gente deve estar xingando aí do outro lado, mas ele mexe errado, mas ele escala 2 volantes. Ele tem um trabalho bem sólido. Eu acho que o São Paulo tem alguns problemas de peça. Na minha opinião, hoje o principal problema do São Paulo é não ter um segundo volante que faça essa saída. O Tietê, por exemplo, que é um jogador de mais mobilidade, que pega essa bola do meio e sai para o ataque. O São Paulo não tem essa peça. Eu acho que esse é o grande problema, que talvez deixe o time um pouco lento. E os laterais, né? E as laterais também. Falta um lateral direito. O Militão é um bom jogador. Acho que tem um futuro muito promissor dentro do clube, de quebrar a galha, assim, fazer várias posições. Mas não é a peça mais indicada para a lateral direita. E a lateral esquerda? E a lateral esquerda melhorou um pouco com o Reinaldo, eu achei. Pelo menos nesse começo de temporada ele tem jogado bem. Mas a gente tem que ver como isso evolui. Tem a questão do Júnior Tavares também, que é um cara que tem uma qualidade técnica muito grande e indiscutível, só que tem outros problemas. E não tem conseguido ter uma sequência grande, né? Então é isso, gente. Primeiro, essa análise aí do Dorival. Vamos ter um pouco de paciência. O que o São Paulo não pode fazer é o que fez nos últimos anos, interromper um trabalho e começar tudo de novo, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum nunca. Não vai chegar em lugar nenhum nunca. Então, assim, vamos continuar. Tem que mirar como exemplos o Corinthians, por exemplo, do Carille. Que tá aí, né? Eles ganharam 4 clássicos do Palmeiras, o Palmeiras com 4 técnicos diferentes, segundo o PVC, o Corinthians com o Carille com 9 anos de trabalho. Não é à toa, 9 anos, né? de um modelo de jogo, que era o que a gente falava. O time do Corinthians ele tem uma identidade. Todo mundo sabe como o Corinthians joga já há algum tempo. Mano, Tite, agora o Carille, que manteve essa linha de trabalho. O São Paulo não consegue ter. O Bausa era de um jeito, mais defensivo. O Osório era de outro, mais ofensivo. O Rogério era de um outro jeito, também uma escola mais ofensiva, gostava do futebol pra frente. Mais parecido com o Osório, só que ele herdou um São Paulo do Bausa, mais defensivo. E aí vem o Dorival, que transita bem nas 2 escolas. Mas aí você manda ele embora e traz um outro mais defensivo e depois vai buscar mais um ofensivo. O time não vai ter uma identidade nunca e nunca vai conseguir chegar aos objetivos. É só ver, o Rogério não conseguiu nem passar do defensivo do Bausa pro ofensivo, mandaram o cara embora. E aí o Dorival correria o mesmo risco. Então vamos ter um pouco de paciência. É isso, taticamente falando, o primeiro, né, de muitos aí, que vai vir sempre às segundas-feiras. Então vocês acompanham aqui no canal Fala Bandana. Um abração pra todo mundo. Tamo junto, valeu, galera. E até mais.